Saudação a todos que me ouvem neste momento. Hoje eu trago um tema e é sempre uma pergunta, de muitos, que muitos se fazem, não é? Para aqueles que optaram a seguir o Mestre, o Salvador, muitas vezes se perguntam, mas o que eu faço para agradar a Deus enquanto vida eu tiver aqui neste planeta? Eu desejo sempre buscar as respostas do que já está nos revelado nos escritos, nas escrituras. Então, para essa resposta e para quem se pergunta o que devemos fazer para agradar a Deus, eu meditei em várias passagens que eu passo a citar agora para aqueles que me ouvem, e solicito também que procurem esses textos, meditem sobre todo o contexto, nos capítulos, nos livros, para que possa ter uma compreensão melhor. Então, vamos ler em Hebreus 11, no versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a princípio, o que agrada a Deus é a fé. A fé no único Deus. A fé naquele que o Pai enviou, que também podemos ler o que está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que nele tem fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, vemos aqui a orientação de termos a fé no Pai e naquele que Ele enviou. Em Lucas 18, no versículo 8, diz assim: Digo-vos depressa que fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nessas três passagens que acabei de recordar, nós percebemos que sem fé não se pode agradar a Deus, que o Pai enviou o seu Filho para que todo que nele crê, para que todo que nele tenha fé não pereça, mas tenha vida eterna. E quando o Salvador vier buscar aqueles que optaram por segui-lo, porventura achará fé nessas pessoas? Então nós temos aqui que sem fé não se pode agradar a Deus. Então, a resposta está aí. Só se pode agradar a Deus vivendo uma vida de fé. É interessante meditarmos que a fé que se está falando aqui é em Deus Pai, em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Toda fé fora disso é um grande perigo, porque o que hoje nós vemos na humanidade são muitos trocando única e exclusivamente esta fé por outras fés, por outras crenças.
Muitos ainda nas fés, nas crenças de religiões, de denominações, de pastores, de rituais, de liturgias, de usos, de práticas e costumes que a religião criou. Então, trocam a sua fé, ou até mesmo dizem estar em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não basta, o Salvador não basta. Tem que ter algo aliado a isso. Então, é necessário a meditação, porque a palavra está nos dizendo, a palavra o Salvador, ele está nos dizendo que o Pai amou de tal maneira ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é nele. Será que quando ele retornar, encontrará somente essa fé? É para meditarmos. Uma única fé no Salvador. Em mais nada e em mais ninguém. Como nós vemos hoje na humanidade ser feito por muitos. E se formos em Apocalipse, nós verificaremos aqueles que estarão na mansão dos justos, na Jerusalém dos céus. É só ler em 14 de Apocalipse, no versículo 12 e 13. Está dito assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi a voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrer no Senhor é morrer com a única fé, a fé no Salvador. Repetindo, o 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aos meus prezados amigos e ouvintes, aí está a resposta à pergunta: como devo viver para agradar a Deus? É simples. Guardar a fé no Salvador. Em mais nada e em mais ninguém. Que esta palavra seja para mim e para você. E que guardemos a nossa fé. Sejamos fiéis. Porque o Jesus também diz: aquele que for fiel até a morte, eu vos darei a coroa da vida. Sejamos fiéis na fé somente e exclusivamente no Salvador, o Filho unigênito do Pai eterno. Que a paz e a graça de nosso Salvador e a de nosso Pai eterno seja contigo e com toda a tua família.